As pichações viraram polêmica em todo o país, principalmente depois que o prefeito de São Paulo, João Dória, passou a combater a prática com rigor. Na capital paulista já é lei. Pichadores flagrados durante a ação pagam multa de R$5 mil e o valor sobe para R$10 mil se o ato for contra o patrimônio público ou o bem tombado. Mas e aqui no estado? Qual a punição, hein? E qual a consequência dessa prática tão comum nas cidades? Esse é o nosso assunto agora com o arquiteto e urbanista Gregório Repsoldi. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Gregório? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma satisfação muito grande. Pois é, a pichação, na verdade, parece que ela é embutida no dia a dia das cidades, né? Mas ela deixa a cidade mais feia, né? O que o senhor acha? Qual a sua opinião? Na verdade, a gente tem que entender, a cidade é um patrimônio. Existe o patrimônio privado e o patrimônio público. Quando a gente fala do patrimônio privado, pertence a uma pessoa ou um grupo de pessoas. A cidade pertence a todos. Então, se você vai pichar uma coisa sem autorização, quer dizer, pichação não tem autorização, quer dizer, você está danificando o patrimônio público ou o patrimônio privado. É extremamente negativo para a cidade, para a paisagem urbana como um todo. E o exemplo de São Paulo é que levantou essa grande polêmica. Porque se você pegar o caminho, você vem do aeroporto de São Paulo, buscando chegar no centro da cidade, você passa por uma cidade da parte toda pichada praticamente da cidade. E a sensação que você tem é deteriorização total urbana daquela área. Né? Então, você imagina que como ficou muito mal para a cidade. Pois é, o senhor como arquiteto, o senhor planeja, né, constrói, né, os prédios, os patrimônios, enfim, os patrimônios públicos, privados, enfim. Quando o senhor visualiza depois um prédio que o senhor projetou, que o senhor, né, planejou, todo pichado, é uma decepção, né? Eu ainda não tive nenhum prédio pichado, na verdade, mas a gente não vê como se fosse uma coisa única, de ordem pessoal. A gente tem que entender a cidade como de todos, né? Então, a cidade, quando você tem essa visão da cidade, você passa a ver que tudo é muito negativo. Então, a gente tem que separar muito bem o que é uma pichação e o que é o trabalho do grafite. Ah, sim, isso que é muito importante. E, às vezes, nós temos exemplos, por exemplo, fantásticos, né? Em São Paulo, nós temos a imagem do painel do Cobra grafitado na Avenida Paulista, que é a imagem do Oscar Niemeyer, que ele fez uma homenagem ao Oscar Niemeyer. Agora no Rio de Janeiro também, na época Porto Maravilha, agora. Durante o Porto Maravilha, o próprio né? Cobra fez um trabalho belíssimo no Porto Maravilha. E nós temos em Nova York, o Cobra também, ele fez um trabalho no High Line, que chama, ele tem um painel maravilhoso, do qual virou cartão postal da cidade de Nova York. Sem dúvida. Junto com o High Line. Mas grafite é completamente postal, diferente, né? É uma obra de arte. Só que mesmo assim, o artista plástico, que é o grafiteiro, ele faz o trabalho com autorização, ele apresenta o trabalho, esse trabalho é apresentado à comunidade, às pessoas em si, e é aprovado. Já as imagens que você mostrou é dano ao patrimônio público. E quando se fala dano ao patrimônio público, é um dano a todos nós, que o público pertence a todos nós. Então, isso é muito importante, que é mantido pelos impostos, por tudo que a gente faz pelas nossas cidades. Muitos patrimônios são tão difíceis de serem reformados, né? Principalmente quando é um patrimônio histórico. Tão difícil de se reformar, de pintar, porque demanda um monte de estudos, né? É uma história que está ali. Então, é um prejuízo inestimável. Né? Com certeza. Aí o prejuízo é muito maior, né? Além de tudo, você manter esse patrimônio para as pessoas visitarem, tudo, chega lá, o material está todo danificado, todo pichado, isso aí é assustador. Agora, o que a gente tem que entender também é o seguinte, existe uma imagem equivocada das pessoas que fazem esse tipo de trabalho, porque elas querem a notoriedade, querem ser conhecidas, e, na verdade, é extremamente negativo para elas, inclusive, como pessoas, né, como cidadãos. Então, a gente tem que entender o seguinte, se a pessoa busca notoriedade, busca um caminho melhor, busca fazer coisas que sejam obras de arte. Por que não entra na ideia vamos dizer, do grafite em si? Trabalham, aprendem, existem mestres e mais mestres. Nós temos os gêmeos de São Paulo que foram contratados para fazer um castelo. Olha lá o Porto Maravilha que o senhor falou, olha lá. Que olha lindo. Lá, olha que obra de arte que nós temos. Isso, é maravilhoso. Olha, nós estivemos lá e o mais interessante é o seguinte, que as pessoas tiram fotografia
variando os painéis. Então era como se você estivesse numa galeria e fosse, ou no museu, você tivesse os quadros e você quisesse tirar uma fotografia com um quadro ao lado, considerando uma grande obra de arte. E é belíssimo, é belíssimo. Então a gente tem que separar. Agora, essas pessoas que fazem isso, quando eu te falei da notoriedade, é que elas têm que entender que não é este o caminho da notoriedade, ao contrário, isso é da clandestinidade, que as pessoas jamais serão conhecidas nem reconhecidas. Pelo contrário, né? Elas ficam no submundo. Exatamente. Ali, né? E tem uma história muito interessante, foi feita agora recentemente em São Paulo, com esse questionamento do prefeito Dória lá de São Paulo, e isso é realmente assustador. É o seguinte, eles pegaram uma casa de um grafiteiro, de uma pessoa que faz, não grafiteiro não, de um pichador, na verdade, e foram lá e picharam a casa dele. Mas ele ficou numa revolta, entendeu? Mas uma revolta enorme. Aí depois, isso foi tudo organizado lá. Aí eu não sei como é que foi feito isso, como é que foi montado. Não sei se foi a prefeitura que montou, não, mas sei que foi feito dessa forma. Aí foi entrevistar ele, e ele ficou revoltadíssimo, que a mãe ter pintado a casa, que era um absurdo aquilo e tudo. Aí a pessoa falou, mas nós temos imagem dos senhores pichando também a cidade inteira. Aí ele ficou numa situação, como diz, uma saia justa muito grande. Então a gente tem que entender... Com os outros tudo bem, né? Quando é comigo... A coisa muda um pouco de figura, né? Olha só o que disse o Lucas Fernandes Barbosa aqui pelo nosso Facebook, Fala Amanhã TV Vitória. Andressa, bom dia Lucas. Ele diz, se reparar nas imagens dos pichadores, verão que não são favelados e infelizmente todo mundo acha que são pessoas da periferia que fazem isso. Realmente, pelas imagens que a gente mostrou ali, são pessoas... pelo menos bem vestidas, que não parecem ser moradores de favelas, de ruas, que não teriam dinheiro nem para comprar, né, o próprio equipamento, o spray, né, de pichação, né? Isso. Realmente. Então, é isso que o senhor falou, é uma forma deles tentarem aparecer, né, para o mundo, só que de uma forma é uma forma muito equivocada, porque o que acontece é o seguinte, se você pretende ser reconhecido, ter notoriedade no seu trabalho, você tem que aprender no ramo que você busca com os mestres, esse que é o objetivo, e não buscar o que vocês fazem. A observação dele é muito pertinente e está extremamente correta. São pessoas que você, de repente, às vezes são até universitários. Entendeu? Quer dizer, são pessoas que têm... A questão do conhecimento não está ligada ao poder aquisitivo, mas sim o que a pessoa aprende da vida em si. Os conceitos, a ética que ele traz dentro de si. É isso que faz a mudança realmente grande das pessoas, não é o poder aquisitivo. E a gente vê que são pessoas que realmente têm conhecimento, têm consciência do que estão fazendo e estão puxando é um patrimônio público que é da paisagem urbana da cidade antiga nossa de Vitória, que tem que ser muito valorizada. É um vandalismo, né? Então, qual a diferença de uma pessoa que faz isso daquele que vai saquear as lojas que a gente mostrou agora há pouco? É um vandalismo de dois caminhos completamente diferentes, mas ele está vandalizando e está destruindo o patrimônio público, causando um prejuízo também muito grande, porque além disso aí, a recuperação, existe outra coisa, é o seguinte, tem pessoas que desistem até de pintar o seu muro, a sua casa, ou alguma outra coisa, porque o custo é tão alto, e a gente já viu até questões até de brigas, e que levam até a morte de pessoas por causa disso. E eles têm uma certa disputa, né? Alguns, quem picha mais alto nos prédios, como que pichou lá em cima naquele prédio. Tem essas disputas entre essas pessoas, né? E isso acaba prejudicando ainda mais os bens, né, das pessoas. Quanto à altura, a dificuldade de se pintar isso, a sensação que você tem é o seguinte, é que olha lá, como é que ele consegue fazer isso em cima do prédio? Pode? Exatamente. Aí a pessoa, ele acha que ele está conseguindo, assim, o que eu te falei, né? Ser conhecido. E aí, só que ele é muito pouco reconhecido, porque ele não é admirado por ninguém. Apenas, talvez, por um grupo insignificante, do qual ele convive, lá como nós vimos, 4 pessoas apenas, né? Ou 5 ou 6, não importa, tá? E como é que você vai pintar um prédio desse aí, um patrimônio? A dificuldade de pintar uma fachada inteira de um prédio como esse. É verdade. Com andaime, com tudo, né? Ou seja, não justifica nada disso. Nada justifica isso. Nós pedimos a todas as prefeituras da Grande Vitória para enviar um representante que pudesse falar sobre as pichações nos municípios, mas todas enviaram notas. Então vamos aos retornos aí, ó. A Prefeitura de Vitória informou que qualquer pessoa que visualizar um pichador praticando o ato pode acionar o 190. A multa para quem for flagrado danificando o patrimônio público é de R$ 9.000, mais o custo para a reparação do patrimônio. Caso o infrator não tenha condições financeiras para pagar com a multa, ela poderá ser convertida em serviços comunitários.
A Prefeitura de Cariacica informou que quem for encontrado pichando pode pegar pena de detenção, vai preso, gente, de 6 meses a 3 anos, mais multa. Em Vila Velha, a depredação do patrimônio público causa prejuízo de mais de R$50 mil ao município. A Prefeitura não informou qual a punição para quem for pego praticando o ato. O município de Serra informou que prevê punição com multa também. Já a Polícia Militar informa que pichar é crime e que a infração é de 3 meses a 1 ano, além de multa, e que o vândalo poderá assinar um termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer em juízo quando intimado, ou seja, fica com a ficha suja, né? Nós temos um exemplo assustador, foi daquele pessoal que levou, inclusive, um carrinho para pichar o monumento de São Paulo. Né, aquele monumento em Ibirapuera, quer dizer, de madrugada, quer dizer, a pessoa ainda levou um carrinho que tinha uma bomba, que a altura era muito grande, tudo, quer dizer, para limpar aquele monumento todo, nós estamos falando de granito, de tudo, quer dizer, um trabalho enorme, essa pedra absorve. Gente, é um custo assustador, então, quer dizer, nada justifica esse vandalismo, esse tipo de atitude tão degradante e que não representa arte em lugar nenhum. Não mesmo, tá certo. Muito obrigada, então, Gregório, mais uma vez, pela presença aqui no Fala Amanhã. Eu que agradeço, estamos à disposição. Um abraço a todos.